Olá, gente! Hoje eu vou estar compartilhando com vocês um livro que falou muito no meu coração. Então, assim, vou fazer uma série de livros que eu já li, que edificou minha vida, e eu creio que vai edificar a sua. Hoje a gente vai estar falando de um especial, e eu quero muito que você fique até o fim, porque eu creio que você vai ser edificado, assim como eu fui. Gente, então vamos lá. Hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre esse livro, né, que veio para edificar a minha vida e a vida do grupo de mulheres aqui da nossa igreja local, que é o Deus Esquecido de Francis Chan, The Forgotten God, um livro maravilhoso, muito conhecido. Se você ainda não conhece, eu te encorajo a conhecer, a ler. O autor desse livro é um homem tão cheio de Deus que te inspira. E ele fez uma série no YouTube sobre este livro, The Forgotten God, e ele vai falar, né, de cada capítulo. Ele é um homem muito simples, muito cheio de Deus, e esse livro vem para trazer perguntas, perguntas que vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. E ele começa o livro com essa afirmação que tocou muito no meu coração e que vai ficar marcado, que é assim: se eu fosse Satanás, o meu final objetivo seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Porque se a gente esquece, né, do nosso querido Espírito Santo, nosso Deus, né, nós não vamos viver a plenitude de Deus para nós. Então, se ele fosse Satanás, ele faria a igreja esquecer que o Espírito Santo de Deus existe. Porque assim nós viveríamos uma vida frustrada, né? Nós não estaríamos vivendo a plenitude do Senhor para nós. Então, assim, o livro ele vai trazer muitas perguntas e questionamentos que te fazem pensar. Será que realmente eu estou vivendo a plenitude de Deus? Será que realmente eu conheço o Espírito Santo de Deus? Muitas vezes, muitos de nós, né, também ficamos muito focados. Ai, qual é, Senhor, os propósitos do Senhor para mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Ele fala muito sobre isso, que às vezes a gente foca muito nisso e esquece, né, de buscar intimidade com o Senhor. Porque quando nós estamos mais perto dele, ele vai nos revelar, né? E a palavra do Senhor também nos diz que é para a gente cuidar dos órfãos, das viúvas. Por que não já começar a fazer isso hoje, em vez de ficar esperando o Espírito Santo falar para você, vai lá e cuida dos órfãos, das viúvas, né? Então ele vai falar sobre isso também. E ele conta muito sobre experiências de várias pessoas, e em cada final de cada capítulo ele traz uma experiência, né, um testemunhozinho que te edifica, que te faz sentir vontade de permanecer lendo esse livro. É um livro que você lê muito rápido e que te edifica muito. Nesses últimos dias nós estamos vivendo, aonde muitas vezes nós estamos totalmente longe da presença de Deus, né? Pensando que estamos perto, nós estamos longe. E esse livro vem trazer esse acordar, esse despertar de realidade e nos falar, olha, volta ao primeiro amor, né? Muitas vezes o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, eu estou aqui, e nós temos ignorado a presença. Rápido, lá no capítulo 1, ele vai falar assim, se eu já tenho Jesus, para que eu preciso do Espírito Santo de Deus? E aí ele vai trazer lá em Atos 2, né, quando o Espírito Santo de Deus veio, a promessa, né, que o Espírito Santo de Deus desceria, e ele veio e ele batizou, e os discípulos do Senhor foram cheios. E depois daquele batismo, eles começaram a agir de uma forma totalmente diferente, com uma unção nova, com uma ousadia nova. Antes, quando Jesus foi morto, eles estavam com medo. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus, agora ele estava ali pregando, né? Depois do batismo do Espírito Santo, ele perdeu totalmente o medo, né? E ali ele profetizava, as pessoas estavam rindo, falando que eles estavam bêbados, porque naquela hora da manhã eles estavam falando línguas diferentes. O que era aquilo? Provavelmente estavam cheios, né, de bebidas, e Pedro ali na maior autoridade, ele começa a dizer que não, que ali eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e ali ele usa aquela profecia de Joel, né, que nos últimos dias os meus filhos e filhas profetizariam, né, os meus velhos teriam sonhos, e aquela passagem lá que nós todos conhecemos. E aí ele vai dizer assim, por que você está com medo? Lá no capítulo 2, quantas vezes nós temos medo, né, de cumprir com o chamado do Senhor para nós? Quantas vezes nós deixamos
ser frustrados, né, pelos nossos medos, e ele vai falar um pouquinho sobre isso. E aí ele vem lá no capítulo 3 falando um pouquinho sobre a teologia do Espírito Santo. E nesse capítulo 3 ele te faz pensar também, porque ele vem com perguntas. Se você pudesse imaginar como foi o derramado do Espírito Santo ali em Atos 2, se você pudesse descrever como seria, né, aquelas línguas, como seria para você aquelas línguas de fogo sendo derramadas sobre cada um daqueles discípulos. Então são perguntas que te fazem pensar. Eu nunca havia pensado assim, nunca tinha parado para pensar dessa forma. E ele vem e fala: por que você quer o Espírito Santo? Quantas vezes nós falamos, eu quero ser batizado, eu quero falar em novas línguas, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas nossa vontade não está alinhada com a vontade do Pai. E ele fala: você não vai ser batizado, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer batizar todos nós. E a palavra do Senhor vai dizer que a gente só tem que pedir, né? Que a gente seria batizado. Mas muitos de nós, às vezes, não recebemos porque a nossa vontade, né? Nós não queremos ser batizados para edificar a igreja. E o maior propósito, né, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus é que nós venhamos usar os dons e talentos, né, na igreja do Senhor, para trazer crescimento na obra de Deus, para fazer o ID do Senhor. Então, às vezes, nós não recebemos, porque nossos planos não estão alinhados com os planos do Pai. Tem também uma pergunta que achei muito interessante, que ele fala assim: se nossa vida está tão confortável, por que nós precisamos de um confortador? Né? Aí ele vai falar lá no capítulo 5 sobre o real relacionamento com o Espírito Santo. Né? E são assim perguntas que mexem mesmo conosco. O confortador, alguém que estaria conosco. E aí ele faz assim aquela pergunta assim: gente, imagine os discípulos de Jesus andando com Deus ali face a face. E agora o Senhor Jesus falava para eles assim: olha, eu tô indo pro Pai, mas vai vir alguém que vai estar com vocês até os fins dos tempos, que será o Espírito Santo, que será o Confortador. Quer dizer, vocês não vão mais vê-lo, vocês só vão senti-lo, mas ele é Deus. Então ele vai falar sobre o relacionamento, né, nosso com o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, lá no capítulo 6, ele vai falar sobre como nós, muitas vezes, esquecemos o verdadeiro chamado. E ele joga aí algumas perguntas, e uma delas que eu achei bem interessante é: por que você precisa do Espírito Santo de Deus? Será que realmente, desesperadamente, você precisa do Espírito Santo de Deus? E lá no último capítulo, ele chama a igreja sobrenatural. E ali ele conta algumas experiências que ele teve e algo que o Senhor falou com ele sobre crianças, de orar pelos órfãos, como o Espírito Santo de Deus instruiu ele a todas as vezes que ele fosse orar pelos seus próprios filhos, orassem, né, por essas crianças que são abusadas sexualmente todos os dias. E foi algo que mexeu muito comigo, porque é algo que tem, assim, tocado muito no meu coração, né, fazer algo por essas crianças. E aí ele deixa algumas perguntinhas sobre essa igreja sobrenatural, né? Porque às vezes a gente quer viver uma igreja perfeita e ele fala: se você pudesse construir uma igreja hoje, como seria essa igreja? Qual o nível de espiritualidade essa igreja teria? Quantas vezes você direcionaria essas pessoas a estarem orando, a jejuando? Então, assim, são perguntas que realmente mexeu muito comigo. Porque às vezes a gente aponta o dedo e diz: ah, mas eu queria que a igreja fosse assim, fosse dessa forma. Mas muitas vezes nós não estamos fazendo nada para que isso aconteça. Os que congregam com você hoje, orasse da mesma forma que você ora. Será como estaria a tua igreja, como estaria o mundo hoje? Tá? Então eu queria deixar essa perguntinha para reflexão. E esse é o livro, irmãos, O Deus Esquecido. Deus é um livro maravilhoso que eu te encorajo a ler, que vai edificar a sua vida e a vida das outras pessoas que estão com você. Que Deus abençoe sua vida, e eu estarei fazendo aí uma série de livros que eu já li, que edificou minha vida, e eu vou estar compartilhando com você. Que Deus abençoe sua vida.